Graças a Deus, irmãos. Para mim que é um privilégio poder estar com os irmãos. Nesta manhã, nós estávamos compartilhando um pouquinho da palavra de Deus. Ontem ainda eu fiquei pensando muito aqui, na nossa comunidade. Não só porque eu ia dormir pouco à noite para poder estar aqui. Cheguei em casa ontem, era quase meia-noite, que eu estava numa função do presbitério. Nós fomos organizar a 20ª igreja do nosso presbitério. A IPI agora, IPI de Vargem Grande do Sul. Até então, congregação. E eu fiquei pensando muito lá, na organização dessa igreja. Eu estava responsável como relator da comissão. Estava lá pensando e lembrando dos irmãos. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, a comunidade Manancial Presbiteriana Independente, lá de Bragança, não vai ser igual à congregação de Bueno Brandão, quase 50 anos, e nem igual à congregação de Vargem Grande do Sul. A congregação de Vargem Grande do Sul, no dia 13 de abril agora, completa 45 anos do primeiro culto oficial. Mas o trabalho começou antes. Eu fiquei ali pensando, falei, Senhor, em nome de Jesus, nós vamos fazer diferente. Essa igreja foi organizada ontem com 33 membros. Esperamos que ela cresça e avance. Mas fiquei pensando nos irmãos, porque nós cremos que numa cidade como a nossa aqui, nós podemos fazer diferença em nome de Jesus. Que Deus realmente nos abençoe para que façamos a diferença. Eu quero, para a honra e glória do Senhor, daqui a alguns anos, poder vir aqui. Eu não quero nem ser o relator da comissão. Quero só ser o pastor para estar presente e participando da organização da nossa igreja, em nome de Jesus. Mas quando nós passamos a pensar sobre isso, a gente começa a pensar também o seguinte, mas o que é ser parte da igreja? Dentro de um dos pontos colocados pelo reverendo Weber na aula de hoje, ele falou da questão que não podemos amar só de palavra, só de boca. Algumas irmãs até manifestaram. Não gosto de ficar ouvindo muito. Eu olhei assim de rabo de olho para a Claudinha, eu não vi reação nela. Então, eu falo bastante. Te amo, isso é muito importante na minha vida. Ontem eu ainda falei com ela, mais ou menos eu falei, bem, você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E é mesmo. Lógico, não estou falando de salvação, não espiritualista, estou falando de sentido humano. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi Claudinha. Mas para isto, nós assumimos compromisso. Nós assumimos compromisso, e nessa sociedade que nós vivemos, nós assumimos compromisso todos os dias. Então não adianta fazer que eu faço parte de alguma coisa da sociedade se eu não assumo compromisso com ela. Eu faço parte do Conselho Municipal do Idoso. Eu não sei por que me convidaram. Não sei se é minha barba que está ficando branca, mas eu faço parte lá do Conselho Municipal do Idoso. Meu nome está lá. Saiu na publicação da Prefeitura de Ouro Fino. Pastor Galdino, da Igreja Presbiteriana Independente de Ouro Fino. É uma reunião por mês. Se eu não vou nas reuniões, que conselho eu faço parte? Mas meu nome está lá. Então, tudo aquilo que a gente faz parte, a gente precisa ter compromisso. Tem pessoas que fazem parte de Rotary, de Lions, de clube, torcida organizada. O Galão vai vir aqui um dia. Eu não sei se é o próximo jogo que é contra o Bragantino. Quarta-feira aí, olha. Ô Senhor, é dia de culto. Tá difícil minha agenda. Tá difícil minha agenda. Ontem eu ainda falei com a Claudinha, falei, olha, se eu soubesse da programação do Campeonato Mineiro, eu tinha mudado a organização da igreja. Eu não pude assistir o Galão lá em Pouso Alegre.
50 quilômetros, não pude ir lá ver. Vai vir aqui em Bragança, não vou poder vir. Só se eu tirar férias de novo. Mas você faz parte. Eu sou atleticano, mas eu não tenho nenhum compromisso com o Atlético. Eu sou atleticano de boca. Não tenho compromisso com ele. Não compro camisa, que eu acho que é caro. As que eu tenho ganhado. Não tenho cartão de fidelidade do clube. Não tenho compromisso. Mas sou atleticano. Percebem? Então, nós queremos pensar um pouquinho nesta manhã sobre ser membro da igreja. Eu vim preparado tanto para a escola bíblica como para o culto. Né? Na escola bíblica a gente ia falar sobre mordomia cristã, se fosse para ministrar na escola. Porque às vezes a gente pensa que mordomia cristã envolve só dinheiro. Não. Mordomia cristã envolve a minha vida cristã como um todo e também envolve dinheiro. Mas nós precisamos parar e pensar o que envolve eu ser membro da igreja. Eu quero fazer a leitura de um texto bem conhecido pelos irmãos. Vou ler só 2 versículos. Hoje, 4 pastores. Pregar para o pastor não é fácil. Quando o pastor senta, ele já começa a cabeça teológica. Quando a gente fala do texto, ele já puxa lá na cabeça dele o contexto do texto. Ele já puxa a realidade da época e já começa a cabeça de formular sermões e tudo mais. Mas a gente, eu costumo dizer, a gente fala que Deus põe no coração. A gente não pode esquentar muito isso. Eu costumo brincar muito assim, que a gente não pode falar para heresia. Mas a gente precisa pensar sobre isso. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Amém? Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rendemos graça ao Senhor. Estamos aqui reunidos, ó Pai, celebrando ao Senhor. Por isso, convém que cada momento a gente diminua e o Senhor apareça, cresça, seja anunciado e fale aos nossos corações. A palavra é do Senhor, não é nossa. Então, que o Senhor, Pai, nos use simplesmente como uma boca a teu serviço. E que essa palavra, primeiramente, fale ao meu coração. E assim também fale ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. O Império Romano dominava. Ser um cidadão romano significava que você tinha tudo. Você não precisava ter mais nada, você é um cidadão romano. Você está bem na fita. Você é a pessoa mais importante do mundo, você está até salvo. Alguns hoje pensam assim, né? Sou presidente independente, estou salvo. Tadinho. Se eu sou de Cristo, conforme foi falado na escola bíblica, joia. Se eu sou só presbiteriano independente, estou no salvo. Veja a diferença. Ainda hoje nós temos muitos que pensam assim. Fui batizado, professei a fé, meu lugarzinho está lá no céu. Mas se não confessou Jesus, seu lugarzinho não está no céu. Eu acho interessante que às vezes a gente escuta até dentro da própria igreja. Porque eu já fui batizado. E daí? O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Quem crê e for batizado, está salvo. Porém, quem não crê, já está condenado. Então, quando nós olhamos aqui, Paulo está trazendo para os romanos o desejo do coração dele para que eles compreendessem verdadeiramente a salvação em Jesus Cristo e alcançassem essa graça.
Paulo vai trabalhar muito na carta aos Romanos, mostrando o seguinte, olha, Roma não é Roma no sentido de ser tudo. Roma é um império poderoso, magnífico naquela época, mas Roma não te dá tudo. Pode até te dar uma vida estável, tranquila, humanamente, pode te dar segurança de guerras e tudo mais, porque o império era poderoso, mas não pode te dar vida eterna. Então Paulo está trabalhando essa temática com eles, mostrando para eles a importância de entender que somente em Jesus Cristo é possível a salvação. E nós pregamos isso hoje, nós falamos disso hoje, nós ministramos para as pessoas que só em Jesus Cristo. Mas nós cometemos alguns erros. Quando nós olhamos por esse texto que nós lemos, se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, muitos ainda hoje acham que é simplesmente a questão de palavras. Se você sair aqui em Bragança, fazendo uma pesquisa com os andarilhos da cidade, com os alcoólatras, com os outros tipos de vícios, você acredita em Jesus? A maioria vai dizer, acredito. Jesus Cristo, homem bom, ou Jesus, Filho de Deus, está à destra de Deus o Pai. Mas é algo só da boca para fora, mas ele está falando. Quando Paulo está dizendo, se você confessar com a tua boca, Paulo está dizendo assim, se você dizer que Jesus é mais importante do que Roma, se você dizer que Jesus realmente é a única coisa que significa tudo para você, isso sim é confessar. É você dizer, ele é Senhor. Eu vejo aqui, talvez o pessoa jovem há mais tempo seja o Weber, da nossa turma. Com o Weber eu posso brincar. Mas nenhum de nós aqui, bem provavelmente, não vivemos no período da escravidão. Nós o conhecemos só de ouvir falar. Nós não vimos. Mas a maior parte de nós aqui, talvez os mais novos não, Rafael, os filhos do César, não entender talvez ainda, quando nós éramos menores, e os nossos pais nos chamavam, a gente falava Senhor, Senhora. O dia que eu falei com minha mãe assim, oi, ela falou, oi? Vou te mostrar, moleque. Eu falei, não, mamãe, perdoa, senhora. É sinônimo de respeito, quer dizer que aquela pessoa tinha autoridade sobre a sua vida. Então, confessar Jesus como Senhor da nossa vida é entender que Jesus tem autoridade sobre a minha vida. Hoje, às vezes, os meus filhos, tem que trazer o Luquinhas aqui, vocês conhecerem, que menino lindo. Parece com o pai. Mas já é pastor, às vezes é difícil, Mas, às vezes, eu chego e falo assim, ó Galba, é meu apelido de infância. Às vezes fala pai, gordo eu não deixo. Mas quando ele fala Galba, ou Galdino, ele não está faltando com respeito, mudou o contexto. Uma vez no meu aniversário, a irmã chegou em casa, oi Galdino, falei, oi, ai não, me perdoa. Oi, pastor. Falei, oi. Ela falou, ai, pastor, desculpa. Oi, reverendo. Eu falei, irmã, não adianta você me chamar de reverendo, de pastor, de bispo, de arcebispo, de apóstolo, ou do que você quiser chamar, se você não me considerar como seu pastor. Você pode me chamar pelo nome de Galdino. Então, alguns lá em Ouro Fino me chamam de Galdino. Não tem nenhum problema. A questão é aquilo que na prática você me considera. E o resto é palavra. Então, quando Paulo fala, olha, de confessar Jesus como Senhor, como aquele que tem autoridade sobre a sua vida. Então, não é só um jogo de palavra, mas em seu coração crer. Então, eu tenho que confessar, mas aquilo tem que vir do coração, que Ele realmente é o Senhor da minha vida e que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, entre aspas, Ele abriu o caminho. Ele quebrou a porteira que estava fechada para o reino dos céus. Então, Cristo abre novamente esse caminho. Então, você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a atitude que nós precisamos ter e viver a justiça de Deus, que é diferente da nossa
justiça. É diferente do nosso eu. A nossa justiça, diz a palavra, que é trapo de imundícia. Então, crer em Jesus Cristo é agora viver a justiça de Deus na minha vida. Não é mais o que eu quero, mas aquilo que Deus diz que é. Isso é outra coisa que a igreja tem perdido. O achômetro na igreja. Eu lembro do Vejam Só, uma vez assistindo um dos programas, se não me engano, eu não lembro se era o Nicodemos que estava lá, com uma pastora batista, e aqui não estou falando mal de ninguém, e havia uma outra pessoa e o tema era sobre predestinação. Olha que maravilha. Né? E tinha as entrevistas ao vivo, né? Pelo menos não sei se era ao vivo, não entendo esse negócio de telefone, de televisão. E naquele debate ali, se não me engano, não era o Nicodemos, eu não lembro se era o Nicodemos ou era o Weber Cocarelli. Cocarelli não, o Heber Campos. Heber Campos, se não me engano. E ele fala mais ou menos o seguinte: o problema hoje, respondendo as pessoas ali no debate, é que as pessoas hoje ficam muito no achômetro. Eu acho isto, eu penso assim, eu acredito assim. E ele fala assim, olha, não tem que achar, não tem que pensar, não tem que acreditar o que eu acredito, mas o que a Bíblia diz que é. É entender a justiça de Deus na minha vida. Como pastor, nos meus 20 e poucos anos de ministério, já ouvi algumas coisas muito assim. Pastor, eu ainda não estou pronto para ser membro da igreja. Mas eu creio em Jesus Cristo. Quando eu ponho o tema para a gente pensar aqui hoje nessa aplicação, ser membro de igreja, veja, nós temos duas dimensões da igreja. A igreja militante, a igreja visível, que somos nós. A igreja triunfante, a igreja invisível, que é pertencer ao reino dos céus. Não há como eu falar que pertence ao reino dos céus e achar que eu não tenho condições de ser membro da igreja visível. A conta não bate. Porque ser membro da igreja de Cristo é muito mais importante que ser membro da igreja visível. Não que eu não precise ser membro da igreja visível. Mas não bate eu falar que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e tenho a ter certeza da salvação, mas eu não quero me envolver com a igreja local porque eu não estou pronto. É como se eu estivesse invertendo a balança e dizendo que ser membro da igreja local é mais importante do que ser membro do reino dos céus. Ou seja, a igreja local me obriga a ter mais compromissos do que ser membro do reino dos céus. Na verdade, a balança é invertida. Então, ser membro da igreja nos traz, em primeiro lugar, que eu preciso ter testemunho da minha vida. Então, ser membro, confessar Jesus Cristo como Senhor, ali no Império Romano e ainda hoje, é eu ser testemunha de quem é Cristo na minha vida e do compromisso que eu tenho com Cristo. Daqui a pouco vamos tomar da ceia. Tem crente que o mês que ele não toma a ceia, ele lá já vai ser amaldiçoado o mês todo. Tem crente que no dia da ceia vem na igreja até arrastando. Chama a ambulância do postinho lá para trazer na igreja. Ele vem arrastando. Eu não posso ficar sem a ceia. É como se fosse uma maldição. Não, irmãos. É importante, precisamos tomar ceia. Mas essa ceia precisa representar a minha comunhão, o meu envolvimento, o meu testemunho com Cristo. É o meu compromisso que eu tenho com Cristo. A palavra de Deus nos ensina, lá em Mateus capítulo 10, que eu não devo me envergonhar de Cristo aqui na terra. Porque se eu nego a Cristo, ele me nega diante do Pai.
Mas muitas vezes eu não me envolvo com a igreja, eu não me torno esse membro compromissado com a igreja, que eu não tenho um bom testemunho. Mas eu encho o peito para dizer, mas eu sou crente. Então, ser membro da igreja, tanto visível quanto invisível, é ser testemunha de Cristo. É falar, eu creio num Deus vivo. Eu sou testemunha de Cristo. Mesmo que o Império Romano diga para mim, não, você tem que ser romano. Não, eu tenho que ser cristão. Eu lembro da minha conversão. Eu cresci num lar católico, muito tradicional nesse sentido. Resumindo parte da minha conversão, um dia meu pai chegou para mim, mais ou menos perto da hora do almoço, falou, eu chamei estranho. O que foi, pai? Você já não queria ir na igreja de jeito nenhum. Vivendo na loucura desse mundo. Não falou dessas palavras. Agora eu comecei a aprender a falar dessas coisas, assim, loucura desse mundo. Eu vim falar outras coisas meio esquisitas. Mas agora eu saio para ir para a missa, estou voltando em casa, você não está em casa. Daí a pouco você volta, arrumadinho. Na hora que chega de tarde, você troca de roupa, te perguntei para onde você vai, você falou que está indo para a igreja. Que raio de igreja você está indo? Foi quando eu falei para meu pai que eu tinha convertido. Ele virou para mim, você nasceu católico, você tem que morrer católico. Não entrei na questão do significado de catolicismo ou de católico com ele. É universal. Hoje está até difícil, você não sabe. Eu falei com ele, papai, nasci católico e vou morrer um crente em Cristo Jesus. Porque o meu testemunho já não tem mais a ver com a placa da igreja, mas com o Senhor da igreja. Então, ser membro de igreja é ser testemunha de Cristo, independente da placa a qual eu estou. É o que o reverendo Heber colocou da questão da doutrina. A placa que eu estou é uma igreja do ramo de Cristo ou é uma seita? Mesmo que seja bonitinho o nome, mesmo que ande com a Bíblia debaixo do braço, mesmo que use a Bíblia, mas acrescenta coisas para ser salvo. Não é só Cristo. Então, ser testemunha, ser membro da igreja, ser testemunha de Cristo através da igreja local também. A segunda questão, ser membro deve ser para nós um privilégio. E esse privilégio precisa tornar em mim uma necessidade de querer congregar na família da fé. Hoje eu estava de manhã apreciando a flor da minha pitaia. Eu tenho um pezinho de pitaia lá em casa, coisa mais linda. Abre 10 horas da noite, mais ou menos. 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, um pouco mais, ela já murcha. É o tempo de vida dela. Curtindo a flor, uma flor linda. Desse tamanho assim, branca, coisa mais linda. Sempre quando abro eu gosto de apreciar. Ele estava cheio de abelhas, cheio de insetos, fazendo ali o que tem que ser feito para aquela fecundação da pitaia. Mas daí a pouco ela fecha e murcha. Depois nasce um fruto lindo e gostoso. Não sei quem gosta, mas é maravilhoso. E que vocês foram lá em casa, se tiver na época, vou servir para vocês pitaia. É um privilégio poder ver aquela planta. É um privilégio poder ver aquela flor. Ser membro da igreja precisa ser um privilégio. Eu preciso querer ser membro. Eu preciso querer estar congregando com os irmãos. Nós temos muitos... Antigamente a gente falava muitos católicos nominais. Hoje nós somos cheios de crentes nominais. Lá em Ouro Fino, nós temos mais ou menos 160 pessoas no hall de membros. Isso, excluindo, nesse sentido, Manancial e Bueno Brandão. Mais ou menos 160 pessoas. Se eu for pegar na literalidade do papel ali,
eu tiro mais 40. Eu falo mais 40 porque 1 ano e meio atrás nós tiramos 40 do hall de membros. Pessoas que não vão mais. Mas alguns falam, pelo amor de Deus, pastor, não tira o meu nome do hall de membros da igreja. Mas ele não entende que ser membro é um privilégio para congregar junto com outros irmãos, pecadores falhos como eu. Então a gente fala, não vou na igreja não, porque ela está cheia de pecadores. Então você nunca vai em igreja nenhuma, que ela vai estar sempre cheia de pecadores. Ainda ontem, pregando lá na organização da igreja, num determinado momento falei com a igreja, olha, nós precisamos ir atrás daqueles que não conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida. Às vezes nós usamos muito tempo, nós precisamos ir atrás dos pecadores. Sem nenhum problema com o termo. Mas eu preciso entender que os pecadores já estão aqui. Lá fora tem outros pecadores também. Mas a diferença é que aqueles pecadores ainda não conhecem a graça de Cristo. Porque se eu for só atrás de pecadores, não preciso sair daqui. Está cheio. Então, ser membro é um privilégio, poder congregar com os irmãos e buscar esse entendimento de estarmos juntos. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, Lucas ali escrevendo, e ele narra ali no capítulo 2, eu pessoalmente creio, deixa a teologia para os pastores, que nesse momento ainda ele não era convertido. Que Lucas, quando ele começa, ele narra lá no Evangelho de Lucas, que ele fez uma apurada investigação para Teófilo. Além de médico, eu falo que ele era historiador. Ele faz uma investigação. Em Atos, ele começa escrevendo ali na primeira pessoa, depois ele muda para a terceira pessoa, e agora é o nós. Mas antes ele está narrando. E quando aqui em Atos 2 ele mostra como vivia a igreja primitiva. E eles viviam diariamente em comunhão. Isso é um privilégio. Então, ser membro da igreja precisa ser um privilégio para mim e para você, para vivermos em comunhão. E não impede guerra. E não impede divisão. E não impede brigas. Mas comunhão. Na comunhão nós temos nossas desavenças. Eu falo aí que eu gosto de falar para a Claudinha que eu amo ela. Mas, nós fomos num velório agora esses dias, né, ali dirigindo, comecei a falar algumas coisas com ela, ela veio para mim e falou assim, você quer me fazer raiva? Eu falei, quero. Estava mexendo com ela, eu queria realmente provocar ela um pouquinho. Nosso dia a dia não é só flor. Nosso dia a dia não é só rosa. As rosas têm seus espinhos. Tem dia que é até meio bicudinha. Tem dia que sou eu. Tem dia que é os dois. Mas lá se vão. Se Deus quiser nos abençoar em julho. Quantos anos mesmo, Cláudio? Só para provocar. Lá se vão para 32 anos de casamento. Cumplicidade. Lutas, dificuldades, acertos. Hoje mesmo a gente estava vindo, eu falei assim, nós vamos dormir no acampamento, né? Falei, tem que ver, nem olhei para o lado, porque eu sei que ela já fechou a cara. Falei, tem que ver, Cláudio, você vai ter espaço para a gente. Né? Mas veja, queridos, nós temos nossas lutas, todo mundo tem. Mas para mim é um privilégio estar casado com a Cláudia. Para mim é um privilégio ter constituído uma família com ela. Por isso eu quero estar junto com ela. Ser membro da igreja, ser membro do corpo de Cristo, fazer parte dessa igreja que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, precisa ser um privilégio para a minha vida. Então por isso eu não posso viver de qualquer maneira. O cidadão romano não podia viver de qualquer maneira. E eles pagavam um preço para isso. E preço alto. O chefe centurião fala assim, o comandante, mas espera aí, Paulo, você é romano, mas eu paguei altas
fortunas para ter esse título. Era um privilégio. Ser cristão, querido, precisa ser um privilégio para a sua vida. Quando nós olhamos para esse texto e olhamos que confessar Jesus Cristo é isso, é ser um privilégio maior do que ser cidadão romano. Ser cristão é um privilégio maior do que dizer que é membro da comunidade cristã independente Manancial. Mas porque eu entendo esse privilégio, eu quero ser membro desta igreja. Eu quero ter compromisso com esta igreja. Uma terceira aplicação que eu quero pensar com a gente, dentro dessa igreja que é a igreja de Cristo, eu preciso entender que ser membro é buscar na minha vida prática a necessidade de uma verdadeira justiça. Nós hoje estamos buscando justiça humana para tudo quanto é lado. Eu publiquei no meu Instagram essa semana, publiquei no Story, então já não deve estar lá mais, mas no da pessoa deve estar. Busque lá talvez no Story do Ricardo Agreste, ele dá uma palavra muito boa sobre o que aconteceu em 2022 na igreja e do que ele teme que aconteça esse ano na igreja por causa da nossa justiça humana. Eu não falo de política na igreja, quem me conhece sabe disso. E o Ricardo Agreste também, ele só fala da sangria que aconteceu na igreja e que pode acontecer esse ano. Ser membro da igreja é não buscar a minha justiça, mas a justiça de Deus para a minha vida. Nós, brasileiros, é Bragantino, que fala que quem nasce em Bragança, é Bragantino, Ourofinense ou Belo Horizontino, nós vamos entender que toda essa justiça humana continua sendo um trapo de imundície. Continua sendo um trapo de imundície. O que faz a diferença na minha vida não é a justiça humana, mas é a justiça divina fazendo a diferença dentro do meu viver. Então, ser membro de uma igreja cristã, e nesse caso a IPI Manancial, preciso trazer no meu coração o desejo verdadeiro de viver a justiça de Deus a cada dia, independente daquilo que eu penso ou daquilo que eu acho. E nós precisamos aplicar isso na nossa vida, irmãos. Porque essa justiça de Deus, como diz aqui, com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. Então, com o meu coração eu vivo a justiça de Deus. Sou justificado pela fé, não pelas obras. Mas Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz isso, mas ele diz que essa justificação que eu tenho pela fé, não pelas obras, é para que eu ande e faça boas obras. Então, eu não sou justificado pelas obras, mas as boas obras fazem parte da minha vida. E elas fazem parte a partir da primícia da justiça de Deus. Então, as boas obras não é aquilo que eu quero fazer, mas é aquilo que Deus quer que eu faça segundo o propósito dele. E ser membro da igreja é isso. É viver a justiça de Deus. Para concluirmos, vamos tomar a ceia hoje. Vamos participar, pegar do pão, do cálice, que representa o corpo de Jesus Cristo. Representa a morte e a ressurreição de Cristo. Representa a nossa esperança, a certeza da vida eterna. Representa o momento que nós esperamos estar tomando junto com Ele como família. Tem tantos significados na ceia para nós. Mas ela precisa significar também que eu faço parte da família de Cristo. E como parte da família de Cristo, eu congrego nesta igreja. E quero viver a minha vida cristã da maneira que Deus quer para a minha vida. Que nós possamos pensar sobre isso. Eu não sou cidadão de Roma,
Alguns querem ser cidadão do Brasil, almejam isso. Nós tivemos lá em Ouro Fino, lá em Confidência, cidadezinha, lá tem o Instituto Federal, então de vez em quando tem alguns intercambistas. Nós tivemos lá agora um peruano, uma colombiana, né? E agora nós conhecemos um intercambista em São José do Rio Pardo, que é equatoriano. Alguns vão embora deslumbrados com o Brasil. Quer sair lá do Equador, quer ser brasileiro. O brasileiro quer ser daqui, quer ser americano. O americano às vezes quer sair de lá, quer ir para outro lugar. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Queira ser cristão com o mesmo desejo que às vezes você quer mudar de cidade. Com o mesmo desejo que às vezes você quer mudar a sua nacionalidade. Com o mesmo desejo que às vezes você quer um passaporte internacional. E você faz loucura por ele. Ser cristão, ser membro de uma igreja, é fazer parte da família da fé. Ser lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. É ter a certeza da vida eterna e viver para o Senhor. Que esse seja o seu desejo. Pois essa é a decisão mais importante que você pode ter na sua vida. Viver o Evangelho de Jesus Cristo. E vivê-lo também na igreja local, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar.